Pra quem não tá contextualizado, né, viralizou um tweet da Fabi, beijo Fabi, que era um print do Podpah entrevistando, acho que o Wagner Moura, e uma pessoa comentando, gente, pesquisem os convidados, vocês demonstraram que não sabem nada sobre o Wagner Moura, etc. E aí começaram a ressuscitar vídeo dele falando com a Ingrid Guimarães, com o Fábio Porchat e Dani Calabresa, aí eles falam que não viram o filme deles, aí teve o da Anitta que você falou agora. E ficou essa discussão. Podpah tem a obrigação de saber o que eles estão falando? Tem a obrigação de conhecer o trabalho dos entrevistados, dos convidados deles? Sim. E aqui vale uma discussão para além disso, né? Que não foi dita, mas vale a gente sempre saber também se o convidado sabe onde está pisando. Com certeza. Sabe? Porque, por exemplo, no caso da Ingrid Guimarães, que aliás eu adoro a Ingrid Guimarães, adoro o trabalho da Ingrid Guimarães, mas posteriormente a isso, ela foi num outro podcast da Cissa Guimarães. E lá ela falou, poxa, que a Cissa Guimarães, ela falou e tudo mais, que deu todo um discorrer ali da carreira da Ingrid Guimarães, e ela falou, pô, já tava cansada de ir em podcast que as pessoas não sabem da sua história e tudo mais. E a galera assimilou achando que ela estivesse falando do Podpah por conta da participação dela, que ela tinha acabado de ir ao Podpah. Só que assim, acho que a galera tem que primeiro pensar assim, em que lugar eu tô pisando, sabe? Será que todo programa que eu vou tem que ser uma entrevista, tem que ser um programa do Jô, tem que ser um programa do Bial? Existe uma percepção do grande público, e sobretudo dessas grandes estrelas, de achar que, enfim, todo programa que ela vai ser recepcionada da mesma forma como um programa televisivo, de fato, né? Perdão, galera. Leila, quem sabe faz ao vivo. Então, acho que passa muito por aí também, né? Eu acho que as pessoas têm expectativas irreais. O Podpah nunca foi um programa de entrevista. Eles entrevistam pessoas de tudo quanto é ramo. São 5 convidados por semana, gente. Sim. Pô, o cara vai entrevistar um físico teórico, ele tem que estudar teoria de física? Não tem, pô. Mesma coisa com cinema, desculpa. O recorte deles é esse. É um podcast de conversa e entretenimento, sabe? E é interessante disso tudo, né, Matheus? É perceber que a gente vai para uma entrevista do Bial, a gente vai para uma entrevista do Jô Soares e tudo mais. Você vê que esses entrevistadores tiram determinadas coisas dos seus convidados. Mas tem coisa que não sai nessas entrevistas. Só sai em entrevista do Podpah. Então, assim, saber o time que o Wagner Moura torce não é uma coisa que necessariamente ele estaria falando numa entrevista da televisão. Falar como, por exemplo, depois que a Fabi postou, o Mamãe Falei repostou uma parte da entrevista do Lula. E aí o Lula tava contando a história de quando ele foi visitar Cuba e o Fidel Castro. Aí claro que o Mamãe Falei se aproveitou dessa onda, né? Só que qual foi a pergunta do Igão, do Igor? É Igão, né? É Igão. É porque sempre vai... Os nomes vão... com rival. Mas sempre que o Igão... Quando ele tava falando lá do Fidel, o que o Igão falou? Pô, e ele é maneiro? Sabe, é uma pergunta profunda? Evidentemente não. Mas só que você tá ouvindo o Lula falando se o Fidel é maneiro ou não. O Lula vai falar isso em algum lugar? O Lula vai no Jornal Nacional e falar, pô, se o Fidel Castro é maneiro ou não? Pois é. Não vai. Então tem certas coisas que são mais do íntimo daquele personagem, daquele convidado, que só sai nesse tipo de entrevista, que não necessariamente está vinculado a essa entrevista mais preparada e tudo mais, né? Eu até vejo, assim, uma divisão muito clara que, sei lá, um Wagner Moura, ele vai no Bial como um artista Wagner Moura. O Wagner Moura, uma máscara, né? É uma máscara. O Wagner Moura vai no Podpah como uma pessoa Wagner Moura. Ele vai falar, ele não precisa falar nada sobre a carreira dele. Ele não tem essa obrigação, porque não vai ser exigido isso dele. Pode ser só um papo informal sobre futebol, sobre o Vitória, que é o time dele. Pode ficar 2 horas falando do Vitória que ele vai adorar, pô. Então é isso, não tem essa obrigação. Ou ele deveria ir dessa forma, né? Sim. Acho que essa que é a grande questão, que muito tem confundido as pessoas. E não só confundido as pessoas, como confundido essas estrelas que estão acostumadas a um determinado tipo de programa, e quando vão a um programa como esse, acham que tá errado, que as pessoas não se preparam, etc. Isso aqui não é uma crítica ao Wagner Moura, isso aqui não é uma crítica à Ingrid Guimarães. Ninguém. Não, no final de certa forma. É uma crítica no lugar assim, poxa, entenda que existem formatos distintos, sabe? Porque acho que acaba sendo até um problema das assessorias, na verdade. Porque, sei lá, surge... vamos fazer uma tour de divulgação do seu filme. Você vai nesse jornal, falar com esse jornalista, você vai nesse canal de TV, etc., vai nessa rádio, e aí bota um podcast no meio. Não, mas outra mídia. Nesses outros que você falou,
É a entrevista, então. Entrevista. Eles estão indo preparados nesse tipo de briefing, né? Eles estão com esse pensamento. É uma semana inteira só de entrevista. Só que aí chega um negócio que é diferente, pô. Sim. Só que eles já estão com essa mentalidade, às vezes. Eles estão indo lá pra divulgar o filme e no final das contas eles não vão lá pra falar sobre o filme. Pois é. Eles até vão falar, porque eles estão lá, tá lá com o filme estreou e tudo mais, vai lá assistir, filme maneiro, pá. Mas não é sobre isso que as pessoas querem ouvir quando vão ouvir um Podpah, né? Por mais que existam algumas pessoas que vão... E aqui que tá uma questão que vale muito a comentar, porque tem a ver com o nosso podcast também, né, Matheus? Porque quando um programa tem convidados, muitas vezes as pessoas que vão assistir ao programa, sobretudo quando a gente tá falando de grandes estrelas também, quando vão assistir a esses programas, vão pra ouvir essa pessoa. Mas não necessariamente conhece o programa, né? E aí vale a gente ter a compreensão de formato. Que existem formatos diferentes. E por mais que a gente queira escutar aquela pessoa, por mais que a gente espere, se a gente tem um convidado como Wagner Moura, a gente espere que exista uma entrevista, um preparamento profundo para entrevistá-lo, existem formatos distintos. E não é pra gente jogar os nossos anseios pelo que a gente espera de uma entrevista num programa que nem se pressupõe a entrevistar alguém. Com certeza. Né? É claro que existe um convidado, e eu até acho, de alguma forma, Matheus, que deve haver um mínimo de preparo. Mas o mínimo de preparo aqui, eu não tô falando que tem que ser, tipo, eles tinham que assistir todos os filmes que o Wagner Moura assistiu. Não. É o mínimo de preparo de saber alguma coisa ou outra, pra poder perguntar e tudo mais. Aqui no nosso programa, a gente faz muito isso, né? Aqui no nosso programa, até porque é diferente no sentido de que nós somos um programa de cinema, então a gente recebe convidados de cinema, então a gente estuda de certa forma para fazer uma pauta, para saber o que conversar com a pessoa e tudo mais, mas a pessoa não tem essa necessidade, se é um programa que tá querendo saber muito mais quem é o Wagner Moura por trás do cinema do que a máscara que ele veste e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, quando eu falo máscara que ele veste, não tá chamando o Wagner Moura de mascarado, tá? É a máscara do ator, é quem ele é enquanto figura. É figura midiática pública. E tudo mais, né? Então a gente vai buscar quem é essa pessoa por baixo, né? Quem é o Wagner Moura, quem é a Ingrid Guimarães, quem é... Só que essas grandes estrelas estão acostumadas com a entrevista que ela tem que dar pro jornal, pra aquilo. Quando vai pra um podcast como esse, que é um novo formato... que já nem é mais tão novo assim, já tava na hora de descobrir que não funciona da mesma forma, né? E se frustra de alguma forma. É muito de expectativa, né? Sim. A pessoa às vezes vai ver uma podcast de conversa. Pô, mas não perguntou isso. Sim, mas não é uma entrevista, amigo. Não tem que perguntar isso, pelo amor de Deus. Sim. Não é uma coletiva de imprensa. Sim. Eu não sou o técnico do Vasco. Pois é. A gente, imagina nós, enquanto cinéfilos, né, Matheus, esperar ir no Podpah e que o Igão e o Mítico discutissem com o Wagner Moura o porquê o olhar no filme é um olhar que leva a uma perspectiva fascista. Não, eles até falaram sobre fascismo no filme, discutindo se era ou não fascista. Essa discussão tava lá, eles conseguiram pegar essa discussão. Só que não pegou na parte da imagem e tudo mais. Mas se a gente, enquanto cinéfilo, ficar esperando que o Podpah leve pra esse lugar de um conteúdo mais aprofundado de cinema, porra, não é isso que é o programa, né? Ele não tem que estar preparado pra isso, porque o programa não é pra isso. Então é um pouco de entender qual o formato está sendo tratado, né? E aproveita até puxar isso pra gente, porque às vezes a gente traz um convidado aqui e as pessoas, vocês não deixaram ele falar, gente. É uma conversa. Sim. A pessoa fala uma coisa, nós falamos outra, acrescentamos ao que ele disse e a gente vai chegar no terceiro lugar com isso. É um processo. Sim. Não é uma entrevista, a gente não tá aqui pra perguntar e ficar calado ouvindo, gente. A gente quer construir uma coisa junto com o convidado, pô. Perfeito. A gente não faz os desencontros pra ser uma entrevista. Até porque a entrevista, assim, existem outros programas que trazem entrevistas que são muito legais na internet, inclusive. Não é o nosso caso. Nosso convidado a gente traz aqui pra gente conversar com ele. Pra tentar tirar do nosso convidado coisas que talvez ele não falasse em outro lugar. Assim como o Podpah faz. É claro que nós não somos o Podpah. Nós temos um preparamento distinto do deles, porque nós nos preparamos para falar sobre cinema. Evidente, é o nosso assunto. Mas a gente quer tirar do nosso convidado coisas sobre cinema que talvez ele não tenha falado em outro canto. Por exemplo, no nosso podcast que a gente falou aqui com o Thiago Santinelli, ele falou coisas que ele não falou em nenhum outro lugar. Não há outro lugar que você pode procurar na internet que algumas das coisas que ele falou foi falada. Por quê? Porque a gente fez uma conversa. Porque a gente não chegou aqui com uma pauta... É claro que tinha coisas que a gente trouxe
que a gente queria... A gente planejou, que a gente planejou queria testar esses temas pra ver como é que ele se sai, se ele vai curtir, se vai corresponder, etc. Mas, no meio do caminho, vão surgindo coisas. E é esse meio do caminho que vai surgindo coisas que é o momento que a gente, entre aspas, interrompe a pessoa. Porque muitas vezes, gente, assim, vocês não estão aqui. E quando eu digo isso, eu não tô falando mal de vocês, pelo amor de Deus, tá? Vocês não estão aqui. Mas no meio da conversa, a gente sente pra onde a conversa tá indo. Sim. No meio da conversa, a gente sente se a conversa tá morrendo, se ela vai acabar, se ela vai esfriar, se ela tá indo pra um lugar de desinteresse. Se a gente tem um assunto que pode puxar, que vai resgatar a conversa. E às vezes a pessoa tá falando uma coisa, a gente tem um gancho, a pessoa leva pra outro lugar e a gente perde o sentido de retornar aquilo. Então, essas interrupções são normais, são diálogos, sabe? Diálogos. E aí, a gente fez testes aqui no programa, inclusive, de fazer com menos interrupção. E sim... Nós sabemos o que tá dando certo, sabe? A gente sabe quando dá certo, quando não dá certo. Vocês têm o termômetro de vocês, evidentemente. A gente já viu, a gente vê o termômetro de vocês acontecendo. A gente vê que você gosta dos convidados. E quando eu digo isso, assim, quando a gente faz esses testes, a gente não tá nem falando que a culpa é do convidado, não. É nossa mesmo. Porque a gente tá testando. A gente vai testando, a gente vê tudo que vocês falam. A gente tá sempre olhando o chat. A gente tá sempre assimilando a crítica de vocês. Tanto estamos que a gente testa. A gente vai testando no meio do caminho. E a gente já testou dessa outra forma. Vocês podem ver os programas, caso vocês queiram conferir e ver qual que a gente testou da maneira que vocês estavam esperando. E, assim, não tem jeito. Os programas que a gente conversa mais são mais interessantes. São mais dinâmicos. É pegar, por exemplo, o programa com o Thiago Santinelli, pegar o programa do Totoro com a Clara. Foram programas de troca. Sabe? Foram programas que a gente tirou do Totoro, da Clara, coisas que eles provavelmente não falaram em lugar nenhum. O Meu Barco Minha Vida, por exemplo, saiu aqui. Tá ligado? No programa do Totoro. Então, é entender formato. A gente sabe, né, Matheus, que isso acontece muito. Esse tipo de comentário surgiu muito mais no programa do Hora Thiago, que foi um programa maravilhoso. Ele adorou participar e tudo mais. E só que a gente sabe que quando vem um convidado, mais uma vez, assim como acontece no Podpah, a pessoa espera uma entrevista daquele que ela quer ouvir. É porque geralmente acho que a pessoa bota, tipo, sei lá, gosto muito do Hora Thiago, vou pesquisar Hora Thiago no YouTube e ver todos os vídeos que tem dele. Sim. Entrevista Hora Thiago, podcast Hora Thiago, aí vai botando e vai ouvindo. Só que a pessoa quer ouvir o Hora Thiago. E na maioria dos lugares ela vai ouvir só o Thiago falando. Sim. E tá tudo bem. Só que aqui não é a nossa proposta, pô. A gente vai ter conversa. Uma pessoa vai com a expectativa de ouvir só ele. E quem são esses dois caras aí falando? Não quero ouvir eles. Quero ouvir o Hora Thiago. E assim, é isso. Você vai pra um programa que você espera alguma coisa desse programa, você não encontra essa coisa desse programa. A culpa não é nossa. Pois é. E mais uma vez, a gente já testou outra maneira. Não funcionou pro formato que a gente deseja. Não funcionou. Não é que tenha ficado ruim, que a gente gostou dos nossos programas. A gente gostou de todos os programas. Mas é só que a gente não desenvolve tanto quanto a gente gostaria. A gente perde alguns ganchos. Perde alguns ganchos, alguns lugares que a gente achava que a gente acha que poderia dar certo, umas conversas que poderiam ir pra um lugar legal, e que a gente deixou de comentar alguma coisa pra não interromper. Exatamente. E tudo mais. Então, é isso. A culpa não é nossa. A gente tem um formato, a gente deseja, a gente pensou no formato. A culpa não é nota das expectativas que se geram sobre o nosso programa. Até que a gente nunca prometeu ser uma entrevista. Nunca prometemos. E nem o Podpah. Sim. A gente até conversou sobre uma coisa interessante, né, Matheus? A forma como a gente fez. Porque lá no início do Desencontro, não sei se vocês lembram, mas o nosso formato do Desencontro com convidados era assim também. Tinha uma poltrona aqui no meio, e era eu e o Matheus, e a pessoa convidada no meio. A gente gravou assim com o Sodré e com o Otávio Gá. E depois a gente mudou pra mesa. O formato da mesa, pra muitas pessoas, se assimila com o formato entrevista. Virou mesa cast. Sabe? Só que ainda assim, a gente gostou da mesa. Mas isso não significa que a gente tá fazendo entrevista. Sabe? A gente permanece querendo trocar ideia. É claro que a nossa troca de ideia é uma troca de ideia preparada para um assunto. Para assunto cinema. O que a gente, no caso, como nós somos programa de cinema, não podemos jogar a expectativa pro Podpah em fazer uma entrevista de cinema pro Wagner Moura. Porque eles não são críticos. Eles não são jornalistas, cinéfilos. Artistas, cinéfilos, atores. Não são.
sabe? Então o que o Podpah tá fazendo ali com o Wagner Moura, com a Ingrid Guimarães, é tentar tirar coisas que eles não falam em lugar nenhum. E é uma reclamação muito da bolha. Se o Lula acha maneiro o Fidel Castro, É uma reclamação muito da bolha, que tipo, os fãs deles estão adorando. Sim. Porque é isso, eles fazem o que eles fazem porque eles gostam daquele jeito e os fãs gostam daquele jeito. E a pessoa que vai lá, ela tem que saber como é que vai ser também, sabe? E tem outras entrevistas do Wagner Moura em outros lugares, sabe? Não é esperar isso do Podpah. Uhum. O Podpah não é o lugar pra fazer esse tipo de entrevista. Até porque não é uma entrevista, mais uma vez, né? Assim como nós também aqui não pressupomos em nenhum momento fazer entrevistas com os nossos convidados. Nós queremos conversar com eles, trocar ideia mesmo, saber o que eles pensam sobre o cinema, saber os seus filmes favoritos, o que eles pensam sobre esses filmes favoritos, encontrar esses lugares que eles não falaram em lugar ainda. É claro que, mais uma vez, a gente se prepara. Porque a gente traz do programa, a gente vê o conteúdo dessa pessoa. Aliás, Matheus, uma coisa interessante. Depois daqui do que a gente começou o programa... Não sei se eu falo isso. Agora fala. Não, vambora. Depois que a gente começou o programa, eu comecei a verdadeiramente consumir o conteúdo de uma galera. Pra saber quem a gente convida, que assuntos a gente pode trazer pra essas pessoas e tudo mais. E aí eu tinha um imaginário de algumas pessoas que eu achava, pô, que legal. Depois que comecei a consumir. É um que a gente já falou sobre? Acho que não. Que teve um que em off a gente fala. Tá bom. Em off a gente fala. Mas tem alguns que, caraca, meu Deus do céu, não é isso que eu imaginava. Não era. Mas, enfim. Segunda nós vamos ter um convidado interessante também. Segunda a segunda é legal. Lembrando de segunda-feira. Segunda-feira teremos o Gaveta aqui. Anderson Gaveta aqui com a gente falando de cinema. Vamos entrevistar o Gaveta? Não vamos entrevistar o Gaveta, gente. Não vamos entrevistar o Gaveta. Vamos conversar com o Gaveta. Trocar ideia. Ideia. Papear. Criticar o Gaveta. Mentira. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia com ele. E é essa que é a ideia do programa. Trocar um papo. Preparado? Em que sentido? Em saber os assuntos que ele fala, sabe? Mas dos assuntos que ele fala, tentar falar sobre assuntos que ele nunca falou. Tentar buscar coisas que ele não falou em lugar nenhum. Porque a gente sempre quer construir uma coisa nova. Sim. Sempre. Até porque quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Então, assim, a gente leva o nosso, ele leva o dele e a gente chega num lugar novo, pô. Chega num lugar isso. completamente novo. Então, O legal do diálogo é isso, sabe? Perfeito. Então não espere, não jogue suas expectativas sobre um programa, porque o programa às vezes nem pensou nisso. Nem pensou no que você tá pensando que ele deveria ser. Não é sobre o que você pensava que ele deveria ser, é sobre o que ele é. E o nosso programa não é entrevista. O Podpah não é uma entrevista. As pessoas às vezes falam, pô, mas eles não poderiam nem dar um Google. Amigo, pode, mas novamente, a ideia deles não é falar sobre a carreira da pessoa. Sim. Eles querem trocar uma ideia com um ser humano, Wagner Moura. Não, e assim, é só isso. Eu até concordo que eles poderiam dar um Google e assim, ver uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Mas, pô, eles precisavam assistir a carreira toda do Wagner Moura? Não precisa. Eles não são um programa de cinema. E mesmo se o Wagner Moura estivesse aqui, eu não ia assistir toda a filmografia do Wagner Moura. Sabe? Eu já assisti algumas coisas dele, eu assistiria uma coisa ou outra a mais, mas não ia assistir todos os filmes da carreira do Wagner Moura pra poder recebê-lo aqui. Ia recebê-lo com todo prazer. Wagner Moura, vem aqui. Queremos você aqui, tá bom? Muito. Adoraria ter o Wagner Moura aqui. Foda, Wagner Moura Porra, aqui. Caralho, muito. E assim, minha esposa só não pode saber. Você não vai querer vir junto, vai ficar tietando, tô fudido. Minha esposa também, puta que pariu. Minha esposa não conseguia, ficava vendo a Guerra Civil, porra. Aí ficava vendo o Wagner Moura. Aliás, eu fui na pré-estreia e ele tava lá, né? Aí, porra. Mas assim, e aí isso puxa pra uma outra questão que eu acho muito legal. Mais uma vez, os próprios artistas não jogarem suas expectativas sobre esses programas. Com certeza. Não é como se eles aceitassem ir pra esses programas e esses programas tivessem que se adequar pra presença deles. Mas muita gente, os artistas nem sabem como é que é o programa. Nem sabe. Mesmo pode passando gigante. Eu já trabalhei com artistas, tive que levar eles em agenda de imprensa, aí, podcast, rádio, TV, etc. Cara, muitos deles não fazem ideia de como é que são esses podcasts. Eles vão assim, porque a assessoria falou, porque a gravadora mandou, porque o escritório... E aí eles estão preparados para aquele tipo de programa que já tá meio que convencionalizado, que a galera já conhece. Então, mas artistas mais velhos, que têm essa vivência já de TV, de rádio, e os podcasts é uma coisa antiga. Eles começaram em podcast, sei lá, da pandemia pra cá, sabe? Sim, perfeito. E aí eles vão no podcast como o Podpah, que não é um podcast que se prepara para receber um artista. E aí ele tem que conhecer como é que é a vida do artista, assistir todos os filmes que aquele artista fez e tudo mais. Não, o Podpah não é feito pra isso, e ele se frustra. Mas aí eu faço convite.
Nós temos aqui um programa de cinema que tá preparado pra receber você, artista que é de cinema. Verdade. Vem aqui. Você quer ver o Fábio Porchat trocando ideia de cinema? Quer Vem ver aqui, a Dani Porchat. Calabresa falando de cinema? Wagner Moura? É aqui. Vem aqui, Wagner Moura. Vem aqui, Porchat. Essa que é a parada. Eu me comprometo a ver o filme da Dani Calabresa com o Fábio Porchat, que reclamaram que os caras do Podpah não viram. A gente vai ver, vamos falar sobre esse filme com eles. Vem aqui que a gente vai receber vocês com todo carinho e vocês vão estar num programa de conversa, mas de conversa sobre cinema. É. Que vai estar preparado para receber para você falar sobre cinema. E isso não é uma crítica ao Podpah, porque não é o caso, eles não precisam disso, né? Mas vem aqui. Só que aí a questão, e aqui não é um direcionamento para Porchat ou Wagner Moura que a gente citou, mas será, aqui que tá a questão, será que essas pessoas estão dispostas a aparecer num programa com 10 mil seguidores? É uma boa pergunta. Sabe, você entendeu onde eu quero coragem. chegar? Você entendeu onde eu quero chegar? Porque assim, o Podpah não tá preparado pra aparecer, pra me entrevistar e tudo mais. Mas é lá que eles querem ir. Mas é lá onde eles querem ir. É lá no programa que tem sei lá quantas mil pessoas simultâneas que eles querem ir. Agora, o programa preparado pra receber, será que eles querem comparecer? Então vem. Estamos abertos. De verdade. O Ian SBF foi no meu podcast antigo de 2.000 pessoas. Eu quero agradecer a ele nesse... Vem aqui também, O Ian. Ian vai vir aqui também, tem que vir. Vem aqui, Ian. Vambora. Então, eu acho que é muito desse caminho. Eu acho que é uma parada que vem do público, de não esperar, não jogar as suas expectativas sobre o formato de um programa, que foi pensado para ser de uma forma. E vai também do artista, que também espera determinado tipo de formato e para recebê-lo. Só que o programa não tem que se adequar ao artista. O Podpah, ele já tem um formato estabelecido, pensado, Cabe o convidado topar ou não. consolidado. Cabe o entrevistado se adequar a esse formato. É claro, ele tem histórias pra contar. E ele vai contar essas histórias. Só que histórias que ele não falaria pro Jô, pro Bial. E eu não tô nem falando que no Jô e no Bial não sai coisas... Não, né? Pelo outras formato, coisas. é pelo tempo de programa, porque o Podpah às vezes dura 3 horas. O Jô é, sei lá, 20 minutos de entrevista. Além disso, são programas muito mais assessorados. O que eu posso falar, o que eu não posso falar. Verdade, não verdade. pode passar. Linguajar, Sim. temas sensíveis que você não pode Perfeito. abordar. Num programa de internet, assim, sai coisas que não sairiam em outro lugar. Uhum. E esse que é o legal. Mais uma vez, a gente falou sobre coisas aqui com o Totoro, com a Clara, a gente falou sobre coisas aqui com o Thiago e com o Vitucho que não saíram em outro lugar. Toda a treta lá dos comediantes e tudo mais, o Santinelli já tinha falado em outros lugares, mas tinha coisas ali que a gente pensou que não tinham saído. Que ele não tinha falado em outros lugares. E saiu aqui. Calibre suas expectativas, gente. Calibre suas expectativas. Perfeito. A gente falando sobre Vida é Bela com o Thiago Santinelli. Onde vocês viram o Thiago Santinelli falando sobre a Vida é Bela, tá ligado? Então, assim, são coisas que a gente, num tipo de programa de conversa, consegue tirar que um programa de entrevista não tira. A entrevista tem um ar meio mais... Formal, né? E essa formalidade faz com que o entrevistado molde o que ele vai falar e o que não vai falar. A conversa não. A conversa vai sair coisa que não sai na entrevista. E a entrevista vai sair coisa que não sai na conversa. E tem espaço pros dois. A parada é como o público e o artista que vai pra essa entrevista joga suas expectativas pro programa. Eu sei que você já conhece a Filmica, mas uma coisa que talvez você não saiba é da promoção que eles estão agora para o seu passe anual. Por apenas R$ 84,00 via Pix, você tem acesso a um catálogo diverso e uma curadoria maravilhosa. Porque se tem uma coisa que eu sempre digo pra vocês que é diferencial num serviço streaming, é a curadoria. Não só te apresentar filmes, mas te fazer conhecê-los. E o catálogo da Filmica conta com diversos filmes como Bom Trabalho, da Claire Denis, Creepy, de Kiyoshi Kurosawa, Mephisto, Espírito da Colmeia e Funeral das Rosas. Vale lembrar que a Filmica agora está com uma interface nova para web e apps, disponíveis para Android, iPhone, Android TV, Apple TV, Chromecast, Fire TV e nas próximas semanas chegará também para LG e Samsung. O link para assinar o passe anual da Filmica está aqui na descrição do vídeo. Faça parte, eu tenho certeza que você não vai se arrepender.